Olá, minhas cheirosas, tudo bem com vocês, meus amores? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos lá começar a nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos aprender a fazer esse lindo tapete que eu coloquei o nome de tapete doce primavera. Tá bom, meus amores? Ele tem aqui esse detalhe no bico, né, com os pontos altos triplos em relevo. Temos aqui também esse ponto que se chama ponto trindade e você vai aprender tudo juntinho comigo aqui nesta aula. Mas antes de começar a aula, eu vou medir aqui para vocês o tapete. O meu eu fiz com 2 flores e ele ficou aqui com a medida de 62 centímetros por 46 centímetros, tá bom? Isso eu fiz com 2 flores. Se você quiser ele maior, é só você ir acrescentando na quantidade de flores aqui necessárias. Falo para vocês aí na videoaula sobre adaptação aqui do bico, contagem de ponto. Ensino para vocês o ponto trindade, como fazer aqui na parte da curva, como marcar aqui também a sua parte curva, nesse modelo em que as hélices fazem assim. Eu espero que vocês gostem da videoaula. Utilizei aqui barbante 6, tá bom? E agulha 3,75 milímetros. A flor utilizada aqui foi a flor catavento com miolo. Temos videoaula aqui no canal também. Na descrição do vídeo também tem o link para a videoaula da flor. Porém, você pode utilizar outra flor também, contanto que seja pétalas aqui, 8 pétalas, para ela ficar aqui com esses cantinhos, tá vendo? E é isso, meus amores. Eu espero que vocês gostem e boa aula! Vamos dar início aqui, então, ao nosso tapete. Vou utilizar aqui as 2 flores, né? Os 2 motivos de flores. Já amarrei a minha linha aqui em um dos cantinhos. E vou iniciar aqui, subindo 3 correntinhas. Dentro deste leque, vou fazer um leque de 3 pontos altos, contando aqui com as 3 correntinhas que subimos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Fiz aqui um outro leque. Leque em cima de leque. Uma correntinha de separação, próximo espacinho, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha dentro do leque, outro leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Tentei aproximar vocês um pouquinho mais, tá bom, meus amores? Espero que vocês estejam conseguindo ver bem. Vamos lá, continuando, uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. O que nós vamos fazer aqui, gente, é a união dos squares, porém com a cor da base, né? Temos aí um tapete no nosso canal, a videoaula do tapete Lelê com a flor catavento simples, onde nós fizemos a emenda no verde, né? Nós fizemos a emenda lá das flores com essa carreirinha de verde. E aqui não, aqui nós fizemos o square completo e vamos fazer a emenda no cru, na cor da base, né? Aqui no meu caso, a cor cru, mas você vai utilizar aí a cor de sua preferência, tá bom? Eu vou seguir fazendo até eu chegar aqui nesse leque, eu não vou completar, eu vou só até aqui, tá bom? Já estamos chegando, então vamos juntas. 3 pontos altos, uma correntinha, próximo espaço, opa, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Aqui eu não vou completar o leque, porque eu já vou passar pro próximo squarezinho aqui, o próximo motivo de flor, né? Então, eu vou pegar o meu square aqui, o próximo, vou laçar, e aqui dentro desse leque, eu já vou fazer 3 pontos altos. Avesso com avesso, né, ó.
direito aqui, avesso com avesso. Vou aqui no meu motivo de trás, nesse espacinho aqui de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo. Laço, venho nesse motivo da frente e faço 3 pontos altos dentro do espaço de uma correntinha. Acredito que vocês já saibam, né, essa parte da emenda. Fazer a emenda aqui, mas se vocês não sabem, é só vocês irem aqui na videoaula da Flor Catavento, simples, que lá eu ensino vocês a fazerem a emenda. Como eu disse, lá a emenda está no verde, mas o segmento aqui é o mesmo, tá bom? A técnica aqui é a mesma. Venho aqui no leque, volto nesse leque aqui, fazendo 3 pontos altos. Uma correntinha. E tem um nozinho aqui no meu barbante. Eu vou ajustar aqui e já volto. Prontinho, meus amores. Eu fui refazer o nozinho, né? Porque a gente nunca sabe. Vou tentar deixar ele pra trás aqui. Vamos seguir, meus amores, aqui, né? Fazendo carreira de bloquinhos e leque em cima de leque. Quando chegar aqui, eu volto com vocês, pra mim poder ajudar vocês. Então, eu vou fazer até aqui, tá bom? Vocês vão seguir normalmente, bloquinhos de 3 pontos altos dentro dos espacinhos de uma correntinha e leque em cima de leque, tá bom? Eu já volto aí com vocês. Fiz aqui, meus amores, os meus bloquinhos. Cheguei aqui na parte da emenda dos meus squares, né? O que que eu vou fazer? Vou fazer uma correntinha e vou completar esse leque aqui que tá pela metade. Então, aqui eu tenho só 3 pontos altos. Eu vou completar ele com mais 3 pontos altos, tá? 2, 3 pontos altos. Vou vir aqui na emenda, né, deles, vou fazer um ponto baixo, laçar e vir pro próximo, completando também o outro leque do outro lado. Faço uma correntinha e vou seguir fazendo aqui os meus bloquinhos de 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha da carreira anterior. Cheguei aqui ao final, meu último espacinho com 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou finalizar aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Vou caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Cheguei aqui dentro do leque, vou subir 3 correntinhas e dentro desse leque eu vou fazer 4 pontos altos. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O modelinho aí vocês podem ver, né, eu mostrei pra vocês no início, que ele vai fazendo aquele formato de espiral, né? Daquele tapete espiral, tapete catavento, enfim, eles têm esse segmento. Para esse tipo de tapete dar certo no meu ponto, eu tenho que iniciar aqui com 4 pontos altos. Se vocês acharem que com 4 pontos altos tá embabando, vocês comecem com 3. E se o ponto de vocês for mais apertado que o meu, vocês podem começar com 5, tá bom? E o segmento vai ser o mesmo de aumentos, tá? Não vai interferir em nada. Agora, aqui, eu não vou fazer apenas leque em cima de leque, eu vou fazer somente os 4 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas de separação agora, tá? Agora, vão ser 2 correntinhas de separação. Venho aqui dentro desse espacinho e faço 4 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espacinho, 4 pontos altos. 2 correntes, próximo espaço, 4 pontos altos. 2 correntinhas, próximo espaço, dentro desse leque, 4 pontos altos. Ficamos aqui com um grupinho de 5, né, que vão ser 5 hélices aqui nesse modelo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 grupinhos de 4 pontos altos, tá? Faço 2 correntinhas, venho pro próximo espaço, 3 pontos altos. Agora, aqui, deixa eu explicar algo pra vocês. No meu ponto, se eu fizer aqui 2 correntinhas pra passar de um motivo pro outro na parte reta, o meu tapete, ele vai embabar. E se eu fizer aqui na curva com um ponto de separação, uma correntinha de separação, ele vai emborcar. Então, aqui no meu ponto, eu faço o seguinte, na parte da curva,
Para entrar, aqui depois, quando eu finalizar, vocês vão verem, tanto para entrar como para sair da parte da curva das hélices, e entre elas, eu utilizo duas correntinhas de separação. Porém, na parte reta, entre os bloquinhos, eu faço apenas uma correntinha de separação, porque senão minha parte reta ela vai ficar embabadada, tá? Então, aqui eu tava fazendo com duas correntinhas. Saí da parte oval, da parte das hélices, fiz duas correntinhas, o grupinho de 3 pontos altos, uma correntinha apenas. E vou seguir fazendo os bloquinhos de 3 pontos altos dentro de cada espacinho. Aí, agora, gente, vai de você conhecer o seu ponto. Se o seu ponto for muito apertado, você provavelmente vai ter que colocar duas correntinhas de separação também na parte reta. E se seu ponto for mais largo que o meu, aqui na parte da curva, talvez você também tenha que deixar apenas com uma correntinha de separação. Eu acho mais difícil, porque é muito raro aqui na parte da curva a gente não precisar de mais pontos. Sempre a gente precisa de mais pontos, né? Mesmo que o ponto da gente seja muito largo, aqui normalmente sempre as pessoas utilizam duas correntinhas. Mas vai de você conhecer o seu ponto. Esse tapete Doce Primavera, eu tô ensinando para vocês um modelinho dele, baseado em partes que já existem, aulas aí no YouTube, né? Porém, tô aqui ensinando do meu jeitinho para vocês aprenderem o modelo. Mas as adaptações, a quantidade de pontos, você vai ter que adaptar de acordo com o seu tensionamento de ponto, a tensão do seu ponto, tá? Cheguei aqui nessa parte da emenda, né? Vou completar aqui o meu bloquinho de 3 pontos altos. 2, 3. Faço uma correntinha. Nesse primeiro leque, eu faço, gente, um ponto alto alongado, tá? Não faço um ponto alto simples. Por quê? Porque vocês podem ver que nessa parte aqui, ele tende a dar uma baixada. Por mais que a gente ajuste aqui assim, eu gosto de fazer na emenda pontos altos alongados, tá? Pontos altos alongados, que é nada mais você laçar a agulha, você puxar como se fosse fechar o ponto alto, só que ao invés você fecha duas. Só que aqui ao invés de você fechar as duas, você passa mais uma vez, e agora sim eu fecho as duas. Esse é o meu ponto alto alongado, eu faço assim, tá bom? Fiquei aqui com 3 pontos altos alongados, um dentro do primeiro leque, um na emenda e outro no outro leque. Continuo seguindo aqui agora, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho. A minha carreira de bloquinhos aqui, na verdade, né, gente? Vocês já devem estar bem experiente aí nessa parte, mas se vocês não estiverem entendendo, coloquem um vídeo aí no lento. Aconselho vocês a assistirem primeiro a videoaula, depois vocês virem acompanhando, fazendo a peça de vocês, tá bom? Porque aí vocês vão saber as dicas do vídeo e vão ajustando aí de acordo com o ponto de vocês. Cheguei aqui na parte da curva, onde vai iniciar dentro desse leque. Para entrar na curva, eu começo com duas correntinhas, tá? Como eu falei para vocês. Tanto para iniciar na curva, como para sair dela, eu sempre faço duas correntinhas no meu ponto, tá? Dentro do leque aqui, eu fiz 4 pontos altos. Faço duas correntinhas e no próximo espacinho, mais 4 pontos altos. 2, 3, 4. Duas correntinhas, próximo espaço, 4 pontos altos. Duas correntinhas, próximo espaço, 4 pontos altos. Já tenho aqui 4 hélices, né? O início de 4 hélices. Duas correntinhas, minha última hélice aqui de 4 pontos altos, né? O início dela dentro desse leque também. Minhas cheirosas, aqui para sair da curva, como eu já falei para vocês, no meu ponto eu utilizo duas correntinhas. Vou fazer essa parte da mesma maneira que fiz aqui e já voltei com vocês. Cheguei ao final da minha carreira, fiz aqui duas correntinhas e na terceira correntinha vou finalizar com um ponto baixíssimo, tá bom? Iniciando aqui a próxima carreira, passo pro próximo ponto com um ponto baixíssimo, subo 3 correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E dentro desse espaço de correntinhas, faço 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação, pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, um ponto alto. Próximo, um ponto alto. Dentro do espaço, 2 pontos altos. Estou fazendo aqui a minha carreira com aumentos, tá? Vocês podem ver que eu pulo o primeiro ponto, porém, dentro do espaço eu coloco 2. Então, aqui na primeira carreira eu tinha 4 pontos, nessa terceira carreira eu vou ficar com 5 pontos altos, tá? Pulo o primeiro ponto, próximo ponto, ponto alto.
próximo, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, dentro do espaço, 2 pontos altos. Duas correntinhas, pulo o primeiro ponto, no próximo ponto alto, um ponto alto, 2 pontos altos, no terceiro, outro ponto alto, dentro do espaço, 2 pontos altos. Cheguei aqui no meu última hélice, pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto, próximo ponto, um ponto alto, no próximo também um ponto alto, e nesse espacinho aqui, 2 pontos altos. Saindo da minha curva já, né, aqui da minha hélice, no caso, faço 2 correntinhas, próximo espacinho, vou começar aqui a minha carreira de bloquinhos. Acredito que até aqui vocês tenham entendido. Próximo espacinho, 3 pontos altos. No próximo, uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espaço, 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho, 3 pontos altos. Vou seguir fazendo até chegar aqui. Cheguei novamente na minha parte da curva, vou entrar na minha curva com 2 correntinhas. Vou pular o primeiro ponto alto, no próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E no espaço, 2 pontos altos. Aqui, gente, tudo que eu fiz nessa parte, eu vou fazer aqui, tá? E aqui na parte reta, a mesma coisa que eu fiz nessa parte reta. Então, para o vídeo não ficar muito longo, não ficar algo muito repetitivo, creio que vocês estão entendendo. Eu vou iniciar minha parte da curva aqui das minhas hélices, tá bom? Então, eu vou fazer a mesma coisa que eu estava fazendo aqui, pulando o primeiro ponto alto, colocando um ponto alto em cima de cada ponto seguinte e dentro do espaço 2 pontos altos. Quando eu chegar aqui, a gente volta. Cheguei aqui no final da minha carreira, gente, deixa eu finalizar aqui junto com vocês, porque eu vou fazer a troca de cores, tá? Se vocês forem fazer na mesma cor, eu vou explicar pra vocês como que vocês vão seguir, tá? Mas como eu vou fazer a troca de cores, eu vou mostrar aqui caso vocês queiram trocar de cor também. Eu vou fazer aqui 2 correntinhas, venho aqui na terceira corrente, fecho com um ponto baixíssimo, corto meu fio. E ficamos assim, né? Tenho aqui a basezinha do meu tapete Doce Primavera, feita aqui juntinho com vocês. Eu vou trocar a cor do meu barbante, como eu falei pra vocês, mas se vocês não forem trocar de cor, podem continuar aí, né, com a cor que vocês estão fazendo, tá bom? Pra iniciar aqui a minha troca de cor, eu já vou prender aqui o meu fio, sem ser no primeiro ponto, no próximo ponto, tá? Prendam aí da maneira que vocês estão acostumados. Tem gente que faz uma correntinha e prende. Eu dou nozinho, tá, gente? Faço aqui 2 nozinhos e já inicio a minha carreira. Cada um inicia aí de uma forma, né? Vou iniciar aqui com 3 correntinhas. Venho pro próximo ponto alto, faço um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto. E dentro do espaço, 2 pontos altos. Vamos lá. 2 correntinhas. Pulo o primeiro ponto, no próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, 2 pontos altos, um ponto alto, né? Vai ser o segundo. No próximo, terceiro ponto alto. No próximo, quarto ponto alto. E dentro do espaço, faço 2 pontos altos. Como falei pra vocês, né? Vamos seguir aqui carreiras de aumento. Na primeira tínhamos 4 pontos altos, na segunda aqui temos 5 pontos altos, e agora aqui nessa outra temos 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Vamos seguir, gente, fazendo carreiras de aumento por 6, a partir aqui da emenda, né? A partir aqui depois do verde, né? Depois da partinha verde aqui, contando com esse leque, nós vamos fazer um total de 6 carreirinhas, tá? Então, vão ser 6 carreirinhas. Aí, sem contar a parte de leque, vamos de aumento? Vamos aqui, já tô começando a terceira carreirinha de aumento, onde eu estou com 6 pontos altos. A próxima eu vou ficar com 7 pontos altos e a próxima com 8 pontos altos, tá? Vamos fazer, então, as nossas carreiras aqui até quando eu chegar na parte de aumentos aqui, na parte das hélices, eu ter um total
de 8 pontos altos, tá bom? Não tem diferença nenhuma dessa carreira para a carreira anterior. É sempre pulando o primeiro ponto alto aqui da hélice, seguindo fazendo um ponto alto em cada ponto alto e dentro do espaço de 2 correntinhas fazendo 2 pontos altos, tá bom, meus amores? Então, nós vamos seguir, aqui na parte reta é bloquinho dentro de espacinho, como na carreira anterior. Não tem diferença, não vai ter diferença nenhuma. Então, eu estou aqui na minha primeira, segunda, terceira, quarta correntinha. Estou aqui na minha quarta carreira, gente, perdão, falei correntinha. Estou aqui na minha quarta carreira, vou fazer a quinta e a sexta carreira também. Da mesma forma, não tem diferença, tá, meus amores? Se vocês tiverem dúvida, voltem o vídeo, coloquem para ir mais devagar. Ó, fiz aqui 2 correntinhas, vou passar para a próxima hélice pulando o primeiro ponto alto. E no próximo ponto alto, vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto anterior. Chegando aqui no meu espaço, eu vou fazer 2, né? Dentro das 2 correntinhas, eu vou fazer 2 pontos altos. E agora, eu vou começar as carreiras de bloquinhos. Saindo da parte oval aqui, da parte de hélice, eu vou sair com 2 correntinhas e vou continuar aqui até chegar aqui, tá bom, meus amores? Não tem dificuldade nesse modelo, né? Mas caso vocês tenham dificuldade, voltem o vídeo ou coloquem um vídeo para ir mais devagar para vocês entenderem. Vou seguir aqui com 2 correntinhas e fazendo bloquinho, carreiras de bloquinho aqui, que são 3 pontos altos dentro de cada espacinho de uma correntinha da carreira anterior, tá bom? Vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras, vou fazer essa e mais 2 e já volto aí com vocês. Finalizei aqui, minhas cheirosas, as minhas carreirinhas, né? Ficamos aqui num total de 6 carreiras, né? A partir do verdinho, um total de 6 carreiras. Terminei aqui a minha hélice, ela ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos altos, tá? Cada motivo de hélice aqui com 8 pontos altos. Agora, gente, eu vou continuar com a mesma cor, mas vocês façam aí, como já falei, na cor que vocês preferirem. Eu vou fazer uma carreira toda fechada em ponto alto, tá bom? Toda em ponto alto, não tem segredo, meus amores. É um ponto alto em cima de cada ponto alto e um ponto alto em cada correntinha, tá bom? Vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui nas 2 correntinhas, vão ser 2 pontos altos. Aonde eu coloquei 2 correntinhas, eu vou colocar 2 pontos altos. No meu ponto tem que ser assim, tá, minhas cheirosas? E aonde eu coloquei uma correntinha, eu vou colocar um ponto alto. Não vai ter aumento, nem diminuição, nem nada de diferente nessa carreira, tá? Vai ser apenas uma carreira de ponto alto fechada. Então, sigam aí fazendo a carreira de ponto alto de vocês, colocando um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior e um ponto alto em cada correntinha também da carreira anterior, tá bom? Eu vou fazer aqui a minha carreira de ponto alto fechada e já volto aí com vocês. Ela vai ficando assim, tá vendo? Ponto alto em cima de ponto alto. Fiz aqui a minha carreira toda em ponto alto, né? Podem ver, eu dei a volta todinha aqui no meu tapete em ponto alto. Vou cortar o meu fio, porque eu vou fazer agora esse ponto, que é o detalhe aqui do tapete também, né? Além do bico maravilhoso que vai vir. Esse ponto, ele dá um charme a mais aqui pro tapete, e eu quero fazer ele em uma cor que destaque ele também. Para darmos continuidade aqui, meus amores, eu vou pegar aqui alguns marcadores para poder mostrar para vocês. Mas se vocês não tiverem marcador, vocês colocam aí um grampo ou uma linha de uma cor diferente. Por quê? Porque eu vou marcar aqui a parte oval do meu tapete, tá bom? Como que eu vou saber? Porque a hélice, vocês podem ver, ela começa aqui, mas ela vem fazendo assim. Então, ela ultrapassa aqui, ela já está aqui, o final dela já está na parte reta aqui do meu tapete. Então, eu vou marcar aqui a minha parte oval, para os meus pontos aqui ficarem alinhadinhos, não emborcar aqui, nem embabadar, tá bom? Eu vou pegar aqui o meu lequezinho, esse leque aqui que eu fiz depois do verde, seguindo aqui esse padrão, ó, eu vou colocar a minha mão, não precisa ser nada tão certinho, tá, gente? E vou vir aqui marcar esse ponto. Vou virar o meu tapete e vou fazer a mesma coisa aqui desse lado. Aqui tem o
leque, vou pegar aqui em cima desse último bloquinho de 3 pontos altos, vou colocar a minha mão e vou marcar. Marquei aqui, como essa daqui sendo a minha parte oval do meu tapete, tá? Como eu falei pra vocês, não precisa ser nada muito certinho, tá, meus amores? Não tem essa necessidade. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Vou marcar aqui. Não precisa ser muito certinho, porque não tem contagem de ponto, nada disso. É só mesmo pra facilitar, tá? E vou marcar aqui. Marquei aqui as partes que eu acho, né, que começa a minha parte oval. Não precisa contar de um lado pra ficar certinho igual ao outro. Não tem necessidade disso não, tá bom? Façam assim, porque o bico é adaptável. Esse ponto que eu vou ensinar pra vocês também é adaptável. Então, vocês vão conseguir fazer aí em vários tamanhos, com esse tapete com a quantidade de flor que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Partindo daqui, eu vou iniciar amarrando o meu fio. Eu vou começar aqui onde eu coloquei o primeiro marcador. Vou tirar ele. Aliás, eu vou deixar ele aqui, porque mais pra frente eu vou precisar dele também. Deixa ele marcando aqui a minha partezinha oval, pra mim não ter que marcar novamente. Vou amarrar aqui o meu fio. E vamos iniciar aqui o ponto trindade, tá bom? Vamos lá iniciar o nosso ponto trindade, tá? O meu ponto aqui, ponto trindade, né? Vai ser uma carreirinha nesse tapete lindo. Que vai dar todo um charme. Vou colocar aqui o meu fio. E vamos dar início aqui a esse ponto maravilhoso. E bem diferente, né? Vou começar aqui subindo 3 correntinhas. Vou tentar fazer bem devagarzinho para vocês entenderem. Laço minha linha, venho no mesmo ponto, laço a linha lá atrás e puxo. Fiquei com 3 laçadas na agulha. Pulo um ponto da carreira anterior, no próximo ponto, laço a linha e puxo. Fiquei com 4 laçadas. Laço a linha novamente, fecho 3 laçadas de uma vez e agora fecho 2. Uma correntinha, laço a linha, no mesmo ponto, puxo a linha, fiquei com 3 laçadas. Pulo um ponto no próximo, lacei, fiquei com 4 laçadas, puxo a linha, fecho 3, puxo, fecho 2. Uma correntinha. Esse é o ponto trindade, gente. É um ponto muito lindo, né? Ele dá todo um detalhezinho na peça. E não é difícil, tá? Você simplesmente tem que prestar atenção. Não esqueci de fazer uma correntinha aqui. No começo eu me perdia muito com isso. Eu esqueci de fazer essa correntinha e ele ficava emborcando. Ou às vezes aqui, na hora de fazer o próximo, eu já pulava pra cá. E não. Sempre, cada ponto aqui vai ter que ter 2 pontos juntos. Um que vem pra cá e outro que vai pra lá. Então, lacei aqui a minha linha, venho nesse mesmo ponto, puxo a laçada, pulo um ponto, puxo outra laçada, fiquei com 3. Laço, tiro 3, laço, tiro 2. Uma correntinha. Esse é o nosso ponto trindade, tá? Nosso aí, né? De todas nós crocheteiras que amamos pontos diferentes, dá um detalhe nas nossas peças. Então, vamos lá. Lacei, lacei, coloco a agulha aqui no mesmo ponto, puxo, fico com 3 laçadas. Pulo um ponto no próximo, puxo, fico com 4 laçadas, laço a linha, puxo 3, laço, puxo 2. Esse aqui é o nosso ponto trindade. Eu espero que vocês estejam aprendendo a fazer, estejam com facilidade de entender. Tô tentando fazer aqui e falar de uma forma que vocês entendam, mas caso na minha fala vocês achem um pouco divergente, né, assim, às vezes a gente não consegue expressar, simplesmente só vocês olhando vocês já vão conseguir fazer, ó. Não tem segredo, ó. Laço a linha na agulha, venho no mesmo ponto, pego a linha lá atrás, puxei. Não vou laçar aqui novamente, sabe? Aqui também a gente pode se atrapalhar um pouquinho. Eu vou pular um ponto e no próximo eu já vou colocar a agulha direto. Mas segurando aqui essas laçadas com o dedo pra ela não encolher, tá? Pra ela se manter aqui em pé, que isso vai determinar o tamanho do seu ponto também. Pulo um ponto, no próximo, puxo a linha, alongo aqui um pouquinho, laço, tiro 3, laço, tiro 2. Eu espero que vocês estejam conseguindo entender, gente. Então, nós vamos fazendo esse pontinho trindade
até chegarmos aqui na nossa parte da curva, que é onde vai ter uma diferençazinha, tá? Não no ponto, mas aqui no detalhezinho da parte da curva, tá? Uma correntinha. E aqui já ficou mais fácil de vocês entenderem. Eu expliquei bem devagarzinho para vocês entenderem bem esse ponto trindade, tá? Tem outras aulas aí no YouTube, o professor Samuel Ramos, eu aprendi no canal dele. E coloquei nesse tapete e vim ensinar aqui para vocês também. Eu espero muito que vocês gostem de aprender um ponto, né, diferente. Um ponto que dá todo um charme. Cheguei aqui na parte da minha curva, né? Vou seguir fazendo aqui, pulando um ponto. E finalizei aqui esse ponto trindade. Chegando na minha parte da curva, gente, se eu continuar pulando uma correntinha... desculpa. Se eu continuar pulando um ponto aqui, nessa carreira na parte da curva, o meu tapete, ele vai emborcar. Se eu fizer sem pular ponto nenhum, ele vai embabadar. Então, aqui no meu ponto, usando o material que eu estou utilizando, fio 6, agulha 3,75, para mim, funcionou da seguinte maneira. Aqui eu comecei pulando um ponto. No próximo, eu não vou pular ponto nenhum, eu vou fazer assim, ó. Laço, venho aqui, puxo. Aqui eu pularia um ponto, mas eu não vou pular. Vou fazer aqui no próximo mesmo. Tá vendo? Pulei um aqui, aqui não pulei nenhum. No próximo, eu pulo um ponto. No próximo, eu não pulo nenhum. Pra mim, funcionou assim nessa contagem. No próximo, eu pulo um ponto. No próximo, eu não pulo nenhum. Novamente. No próximo, eu pulo um ponto. E nesse, eu não pulo nenhum. Cheguei até aqui em cima do pontinho que eu tinha finalizado a carreira anterior. Uma correntinha. Esse, eu pulo um. Nesse agora, eu não pulo nenhum. Na minha parte da curva aqui, dessa carreira, onde eu coloquei um marcador aqui e um marcador aqui, eu vou seguir fazendo os meus pontos trindades assim. Em um ponto eu pulo um ponto alto anterior, no próximo eu não pulo nenhum. No próximo eu pulo um, no próximo eu não pulo nenhum. Sigam aí fazendo de vocês, se vocês marcaram aqui bonitinho, sigam fazendo de vocês. Na parte da curva, nós vamos fazer assim. Pulando um ponto, sim, outro ponto não. Um ponto sim, um ponto não. Na parte reta todinha, nós vamos pular um ponto. Chegando aqui nessa outra curva, vou fazer da mesma maneira que fiz aqui, tá bom? Vou seguir aqui a minha carreira. Se vocês não entenderam esse ponto, voltem aí do início. Eu expliquei bem devagarzinho para vocês entenderem, tá bom? E eu espero muito que vocês entendam. Caso tenha alguma outra dúvida, deixem nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês também, tá bom? Vou terminar aqui minha carreira e já volto com vocês. Voltei aqui, minhas cheirosas. Finalizei aqui, né? No meu tapetinho, vocês podem ver, eu vou tentar levantar vocês aqui um pouquinho. No meu tapete aqui, ele dá uma leve emborcadinha, não é muita coisa, tá? Mas ele dá uma leve emborcadinha aqui, tá? Mas nessa próxima carreira agora ele se ajusta, tá bom? Se acontecer com o de vocês é normal. Vou voltar a câmera aqui pro lugar para vocês verem mais de pertinho a próxima carreira. Embora a próxima carreira não tenha segredo, tá, minhas cheirosas? Por quê? Porque vai ser uma carreira de ponto alto fechado também, igual nós fizemos nessa daqui, tá? Vai ser uma carreira de ponto alto, vai ser ponto sobre ponto. Em cima de cada ponto aqui eu vou colocar um ponto alto e dentro das correntinhas eu vou colocar um ponto alto também. Então, como aqui, na minha parte da curva, eu fiz uma correntinha, mas não pulei um ponto alto em alguns pontos, vai acabar que dá um aumento, é onde a peça vai se assentar. Entendeu? Porque eu vou fazer um ponto alto aqui, sendo que aqui não tinha pulado nenhum. Tá? Então, vamos lá, seguindo fazendo um ponto alto em cada ponto de base. Aqui eu tenho uma correntinha, no espacinho eu coloco um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Na correntinha, um ponto alto. Em cima do ponto, um ponto alto. Sigam fazendo aí o de vocês, tá? Vai ser um ponto alto em cima de cada ponto alto da carreira anterior. Um ponto alto dentro do espacinho de uma correntinha, um ponto alto em cima do ponto trindade. Um ponto alto na correntinha e um ponto alto no ponto
tá bom? Então, sigam aí fazendo a carreira de vocês e eu já volto aqui pra gente iniciar o bico do nosso tapete. Finalizado aqui a carreira de pontos altos fechada, tá? Podem ver que o tapete assentou bonitinho. E agora, minhas cheirosas, nós vamos iniciar aqui o nosso bico, tá bom? Esse bico, gente, tem vídeo aulas aí no YouTube, mas eu vou ensinar aqui pra vocês do meu jeitinho, né? Quem sabe aí vocês consigam entender do meu jeitinho aqui que eu explicar pra vocês, tá bom, meus amores? Então, vamos iniciar aqui o bico. Eu vou começar aqui o bico na parte reta mesmo. Eu não vou trocar a cor da linha, tá bom? Mas se vocês quiserem fazer em outra cor, fiquem à vontade, tá bom? Não tirei os marcadores, porque eu vou precisar deles aqui agora, na parte do bico também. Vamos iniciar aqui. Na onde eu estou, né, na onde eu tô aqui iniciando, eu vou subir 2 correntinhas, que vai simular aqui o primeiro ponto baixo. No próximo ponto alto, faço um ponto baixo. Próximo ponto alto, um ponto baixo. 3 pontos baixos eu tenho aqui contando com as 2 correntinhas. Próximo ponto alto, um ponto baixo. 4 pontos baixos. No próximo, nosso 5º ponto baixo. No próximo, o 6º ponto baixo. E no próximo, o 7º ponto baixo. Fiz aqui 7 pontos baixos. Vou fazer 5 correntinhas. Vou pular aqui 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. No 5º ponto alto, vou fazer aqui novamente uma sequência de 7 pontos baixos, um em cada ponto alto da carreira anterior. 4, 5, 6, 7. Eu fiz aqui, gente, 5 correntinhas e pulei 4 pontos altos. Se no seu ponto você achar que é muito, pulem somente 3, tá? Pulem somente 3 pontos altos. Aqui, pra mim, eu tive que pular 4 pontos altos, porque senão no meu ponto ele fica embabadado, tá? 5 correntinhas, pulo 4 pontos altos. No próximo, sequência de 7 pontos baixos em cima dos pontos altos da carreira anterior. 5, 6, 7. Eu deixei os marcadores aqui na parte da curva para explicar para vocês, tá? No meu ponto, eu vou continuar, mesmo na parte da curva, pulando 4 pontos altos, tá bom? Porém, se o seu ponto for muito apertado, pulem aqui na parte da curva, deixem a marcação onde vocês fizeram. E nessa parte da curva, vocês pulem apenas 3 pontos altos. Para isso, vocês têm que conhecer bem o ponto de vocês. Conhecendo o meu ponto, se eu fizer aqui com 3, pulando 3 pontos altos, nas próximas carreiras o meu bico vai ficar muito em cima um do outro, os pontos. Então, mesmo que nessa carreira ele dê uma leve emborcadinha, eu vou continuar pulando aqui 4 pontos altos, tá? Fazendo aqui 5 correntinhas e pulando 4 pontos altos, mesmo na parte da curva, tá bom? E continuo fazendo aqui os meus 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. 5 correntinhas, pulo 4 pontos altos. No 5º, continuo aqui a mesma sequência. Vou fazer assim por toda a minha volta e já venho aí com vocês. Voltei, minhas cheirosas, para explicar uma coisinha para vocês. Como eu falei para vocês, aqui eu estou pulando 4 pontos altos, né? Nessa carreira. Dependendo do seu ponto, você vai precisar pular 3 na parte da curva, ou 3 no tapete inteiro, né? Ou 3 apenas aqui, né? E aqui na parte reta você vai pular 4, mas independente. Quando chegar aqui no final, possa ser que falte ponto ou sobre ponto. O que que você vai ter que fazer? Adaptar. Aqui no meu ponto, quando eu finalizei, aqui com 2 flores, quando eu finalizei aqui, eu finalizei com 5 pontos baixos e deu aqui em cima, 5 pontos baixos aqui. Então, eu ainda precisaria de 2 pontos baixos para completar aqui os 7 e mais a quantidade de pontos altos que eu teria que pular. Deu um total de 6 pontos, faltou. Ou eu poderia diminuir alguns pontos. Entre diminuir e aumentar, é outra parte que vocês vão ter que conhecer do ponto de vocês. Eu ia ter que tirar aqui muitos pontos, né? No caso, eu ia ter que tirar 5 pontos mais 4. Seriam 9 pontos que eu teria que encolher. Então, meu tapete, ele tinha
tendência a enrugar. Por quê? Porque eu já estou pulando 4 pontos altos. Se você estiver pulando 3 e você achar melhor tirar do que acrescentar, também tudo bem, tá? Então, aqui no meu eu desmanchei e eu vim intercalando. Como eu tava precisando de 6 pontos, então eu comi 6 pontos aqui no decorrer da minha carreira. Não vou saber falar pra vocês como que eu fiz isso. Mas vocês podem fazer um ponto baixo a mais no mesmo ponto. Ou vocês podem, ao invés, se vocês estiverem pulando 4, pular somente 3. Você já vai ter ganho um ponto aqui, um ponto aqui. Mas distribuam no decorrer do tapete para não ficar tudo em um lugar só, tá bom? Então, eu consegui distribuir aqui 5 pontos. Diminuir aqui 5 pontos. E o último ponto eu vou deixar aqui para o final, tá vendo? Aqui eu precisaria de ter 4 pontos, mas eu tenho somente 3. Porém, a distância aqui tá uma distância boa. Então, eu vou pular somente 3 mesmo e fechar aqui nessa correntinha que simulava aqui o meu ponto baixo, o primeiro ponto baixo. Isso daqui que eu ensinei para vocês agora é a maneira de se adaptar. É você contar a quantidade de pontos, como eu falei para vocês. Aqui, para mim, faltava 6 pontos para mim completar um motivo, né? Conhecendo o meu ponto, eu sei que o meu ponto, ele é médio, né? Para mim, ele é mediano. Mas como eu já vinha pulando 4 pontos altos, se eu fosse tirar mais 9, ficaria muito emborcando aqui. Não daria certo. E se eu acrescentasse todos esses pontos aqui, só no final, essa parte do tapete ficaria diferente dessa. Então, o tapete poderia ficar torto. Então, eu desmanchei e fiz novamente, distribuindo aqui a quantidade de pontos. Isso é adaptar, meus amores. Às vezes a gente ouve nas videoaulas aí, adapta, tenta os pontos altos, mas você vai ter que adaptar no seu ponto. É isso que é adaptar, é você acrescentar ou diminuir ponto de acordo com a sua tensão. Tá bom, minhas cheirosas? Eu espero que vocês tenham entendido. Vamos lá começar a nossa segunda carreirinha, né? E isso é adaptação de pontos, tá? Vamos lá. E isso também eu estou adaptando porque eu estou fazendo aqui com 2 flores. Possa ser que se você fizer com 3 flores ou uma passadeira, né? Como no meu canal de vlog, aqui na descrição do vídeo, tem o meu canal de vlogs, onde eu mostro peças que eu faço, né? O meu dia a dia lá como crocheteira. Eu vou deixar aqui na descrição. Quando vocês verem essa videoaula, provavelmente eu já vou ter começado uma coleção desses tapetes lá. Só que lá eu tô fazendo mini passadeira, com 5 flores. E lá eu não precisei, com 5 flores, eu não precisei fazer adaptação nenhuma aqui. Eu fui pulando de 4 em 4 e deu certinho. Então, também a adaptação vai depender da quantidade de flores que vocês quiserem colocar. Eu tô fazendo aqui com 2 flores, mas fiquem à vontade para colocar a quantidade de flores de acordo com o tamanho do tapete que vocês vão querer fazer, tá bom? Vamos lá, começar aqui a segunda carreira. Fiz aqui, fechei com ponto baixíssimo. Vou passar pro próximo pontinho com um ponto baixíssimo. E vou subir aqui 2 correntinhas, representando o primeiro ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, mais um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. Pulei aqui o primeiro ponto baixo e vou pular também o último. Vou ficar aqui somente com 5 pontos baixos agora. Vou laçar a minha linha e dentro dessa argolinha que fizemos, vamos fazer aqui, dentro dela, 9 pontos altos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Distribuam os pontos para eles não ficarem amontoados um em cima do outro, tá? Fiz aqui 9 pontos baixos, 9 pontos altos. Vou pular o primeiro ponto baixo no próximo, um ponto baixo, fazendo a minha sequência de 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Pulo o último, laço a linha, pulo o último ponto dentro da argola, 9 pontos altos. Somente isso, meus amores, a carreira inteira. 9 pontos altos dentro desse elo que se formou. E em cima dos pontos baixos, pulando o primeiro e o último, vou ficar com um total de 5 pontos baixos. 3, 6, 9. Pulo o primeiro, no próximo faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo, próximo um ponto baixo, próximo ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Pulo o último, laço a linha, dentro da argola, 9 pontos altos. Essa vai ser a nossa carreira, tá bom? Façam aí de vocês e voltamos aqui com a penúltima carreira do nosso bico.
Prontinho, minhas cheirosas, estamos aqui chegando ao fim, né, da nossa aula. Vamos fazer a penúltima carreira aqui do bico. Vocês podem ver que tá bem assentadinha a minha peça, ó. Viu? Bem assentadinha. Vamos lá para nossa penúltima carreira do bico, tá bom, meus amores? Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, né, nas correntinhas aqui da carreira anterior. Vou pular também como um ponto baixíssimo pro próximo ponto. Pulei aqui pro outro ponto. Subo 2 correntinhas, simulando o primeiro ponto baixo. No próximo, faço um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. Também vou pular o primeiro e o último, assim como fiz nessa carreira, tá? Então, aqui, vou ficar com 3 pontos altos. Laço a minha linha. No primeiro ponto alto, vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. Próximo ponto alto, um ponto alto, uma correntinha. A única diferença dessa carreira para a carreira anterior é que aqui entre os pontos altos vamos ter uma correntinha de separação, tá bom? Entre um ponto alto e o outro, uma correntinha de separação. Ficamos aqui com os 9 pontos altos como na carreira anterior, apenas aqui a diferença é que tem uma correntinha entre eles. Pulo aqui o primeiro ponto baixo, venho no segundo ponto baixo, faço, pulo o primeiro ponto baixo, no segundo ponto baixo faço um ponto baixo, no próximo um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Pulando o primeiro e o segundo, ficarei com 3 pontos baixos. Laço a minha linha, no próximo motivinho de pontos altos, vou seguir aqui fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto, separado por uma correntinha. Sigam aí a carreira de vocês e já voltamos aqui para finalizar a nossa última carreira do bico e também a última carreira do nosso tapete Doce Primavera. Vamos finalizar aqui o nosso tapete, meus amores. Já posso tirar aqui os marcadorzinhos que eu coloquei apenas para demonstrar aí para vocês, né? Eu posso estar arrancando eles porque vamos fazer aqui a nossa última carreira, que é a nossa carreira de picô e o ponto em relevo, né? Vou iniciar, meus amores, colocando aqui a minha próxima cor, né? Se você não for utilizar outra cor, você caminha com pontos baixíssimos até o primeiro espaço aqui entre os pontos altos, tá bom? Que é onde eu vou colocar aqui a cor que eu vou estar utilizando, que é esse rosa pink, na cor da flor e do ponto Trindade também. Aqui, minhas cheirosas, vamos lá. Eu vou fazer os meus picôs nessa carreirinha. Vou começar aqui fazendo 3 correntinhas. Fiz 3 correntinhas aqui. Vou colocar a linha aqui. Vou vir nessa primeira correntinha e vou fazer um ponto baixo. Fiz aqui o meu primeiro picô. Venho para o próximo espaço. Aproximei vocês aqui um pouquinho. Vim para o próximo espaço. Faço um ponto baixo. Os meus picôzinhos nesse ponto, nesse tapete, eu vou fazer com 2 correntinhas apenas. Então, vou fazer 1, 2 correntinhas. Volto aqui no ponto de base. E fecho o meu ponto baixo. No próximo espacinho, ponto baixo. 2 correntinhas, fecho o picô aqui com ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Fiz aqui um total de 3 pontos picôs de 2 correntinhas cada um. Agora, eu vou subir 4 correntinhas. 2, 3, 4. Vou fazer aqui um picô um pouquinho maior. Venho aqui na base, faço um ponto baixo e no próximo espaço, um ponto baixo. Fiz aqui o meu picôzinho maiorzinho, com 4 correntinhas. Sigo aqui agora fazendo picôs de 2 correntinhas. Faço 1, 2, 3 pontos picôs. Venho aqui no último espacinho disponível, faço um ponto baixo. Fiz aqui, então, 3 picôs de um lado,
o picô maior no centro e 3 picôzinhos menores do outro lado. Agora, nós vamos fazer o ponto em relevo pegando aqui nessa carreirinha de ponto altos fechados que iniciamos. Vou laçar a linha 3 vezes, ó. 1, 2, 3. Lacei 3 vezes. Eu tenho aqui a carreira de ponto altos fechados. Onde eu fiz o primeiro ponto baixo, nesse ponto alto, eu vou pegar lá por trás dele, aqui, ó. Peguei aqui atrás, tá vendo? Peguei atrás, passei pro outro lado. Vou laçar a minha linha e vou puxar. Fiquei aqui com 5 laçadinhas. Vou laçar a linha, vou tirar 2. Vou laçar a linha, tirar mais 2. Laçar a linha, tirar mais 2. E laçar a linha, tirar mais 2. Esse aqui é o nosso ponto alto triplo, tá? Fazer novamente para vocês entenderem. Laço 3 vezes. Agora, eu vou vir no último pontinho, tá vendo? Eu fiz no primeiro, agora eu vou no último. O último ponto baixo, vou vir no ponto alto de baixo e vou fazer do mesmo jeito, ó. Coloco a agulha aqui por trás dele, saio na frente, puxo a minha linha e vou tirando de 2 em 2, até finalizar, ó. Fiquei aqui com o meu ponto alto triplo. Não vou utilizar o primeiro ponto alto aqui dessa carreira, vou direto pro espacinho aqui de uma correntinha, faço um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, volto aqui, faço um picô. Próximo espacinho, ponto baixo, 2 correntinhas, fecho ponto picô. Próximo espacinho, ponto baixo, 2 correntinhas, fecho com ponto baixo, ponto picô. Picô agora de 4 correntinhas. Volto aqui, fecho, fiz o meu picô de 4 correntinhas. Próximo espacinho, ponto baixo, 2 correntinhas. Volto aqui na base dele, fecho com ponto baixo, formando um picô. Próximo espacinho, ponto baixo, 2 correntinhas, na base, um ponto baixo, ponto picô. Próximo espaço, um ponto baixo, 2 correntinhas, fecho na base com um ponto baixo, formando um ponto picô. Último espacinho, um ponto baixo. Olha que lindo. Esse aqui, gente, em alguns canais, ele é o bico da discórdia, né? Tem vários nomes dele aí no YouTube. Ele é lindo, né? Esse relevo aqui dá todo um charme. Vamos fazer aqui novamente para vocês entenderem bem certinho. Vou laçar minha linha 3 vezes. Vou vir no ponto alto que está com o meu primeiro ponto baixo. Pegar aqui por trás, sair aqui na frente, laçar minha linha. Tirando de 2 em 2. Tiro 2, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Laço novamente 3 vezes a minha linha, seguro aqui, ó, pra ele não escapar da agulha. Vou aqui no último ponto, onde tem o último ponto baixo, no ponto alto da carreira de baixo. Coloco aqui na frente, atrás, saio lá na frente. E vou tirando de 2 em 2. Pulo o primeiro ponto alto, venho no primeiro espacinho, fecho um ponto baixo. E assim, nós vamos fazer por toda a nossa carreirinha. Se você não entendeu, volta aí do comecinho. Passem bem devagarzinho, que eu mostrei bem detalhado para vocês. Mas, por via das dúvidas, vou fazer mais uma vez com vocês aqui o ponto alto aqui triplo em relevo, tá? Vou continuar aqui fazendo os meus picôzinhos, 3 picôzinhos de 2 correntinhas. Eu resolvi fazer com 2 correntinhas só, gente, porque senão ia ficar muito volumoso. E eu queria algo mais delicadinho. Então, eu fiz aqui o meu picô com 2 correntinhas. E o do centro, né, que normalmente seria com 5, eu fiz aqui com 4 correntinhas. Então, vão ser 3 picôs de 2 correntinhas, um picô com 4 correntinhas. E depois, mais 3 picôs de apenas 2 correntinhas, tá? Fiz aqui o primeiro, segundo e terceiro. Agora, vamos fazer o ponto alto triplo, ó. Sobrou aqui um ponto alto, né? Depois já vem com os pontos baixos. Laço 3 vezes. Venho no ponto alto que está embaixo do primeiro ponto baixo aqui dessa carreira.
venho aqui no primeiro ponto baixo, vou no ponto alto abaixo dele, pego por trás, saio na frente, laço a linha e tiro de 2 em 2. A cada 2 laçadas, eu vou tirando da agulha, até ficar somente com uma. Não é difícil, tá? Vocês vão conseguir sim. E se vocês fizerem esse tapetinho pela minha videoaula, não esquece de me marcar lá no meu Instagram. Aqui na descrição do vídeo tem um link pro meu Instagram. Vai ser um prazer repostar vocês lá também, tá bom? Vou seguir aqui agora fazendo essa minha carreirinha e já volto aí com vocês. Tapete finalizado, minhas cheirosas. Peguei vocês aqui na mão para vocês verem direitinho. Eu espero que vocês tenham gostado da videoaula. Façam aí, me marquem no Instagram o nosso lindo tapete Doce Primavera. Até a nossa próxima aula. Tchau!